amigos que estão começando já a chegar aqui no canal para nos acompanhar na transmissão de nossa reunião de oração e de estudo da Palavra do Senhor. Nós nos alegramos no Senhor em receber a todos vocês aqui. Ana Luísa conosco, é uma alegria muito grande tê-la aqui entre nós. Nosso filho Gabriel também, o mais jovem de todos os 5, mais 2, que a gente ganhou por meio dos outros 7. Então, louvamos a Deus pela presença de Gabriel aqui. Tivemos Jaqueline aqui semana passada e agora, esses 2 últimos dias, Gabriel tem estado aqui conosco. Nós nos alegramos por isso. Eu os convido, meus irmãos, a nos colocarmos em pé para darmos início à nossa reunião de oração e de estudo da Palavra do Senhor. Rogando ao nosso Deus a sua graça, as suas bênçãos. Eu peço que o presbítero Fabrício faça essa oração conosco e por nós nesse instante, pedindo ao Senhor que nos conduza aqui durante essa reunião, sejamos nessa noite edificados na Palavra do nosso Deus, nessa série que estamos aprendendo, formando Cristo em nós, uma exposição de todo o livro, de todo o Saltério, todo o livro dos Salmos. Eterno Senhor, nós damos graças a Ti por mais um momento aqui, onde nos reunimos em obediência à Tua Palavra, porque o Senhor nos ordena a congregar-nos. Por isso mesmo, Senhor, pedimos a Tua graça, misericórdia e direção do Teu Espírito, para que tudo que façamos aqui venha ser para o Teu louvor, não para o engrandecimento de nós mesmos, para a nossa vaidade, mas com o objetivo de que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Abençoa cada um desses irmãos que aqui estão, também na live, que aguardam por esse momento, como também os demais momentos aqui neste canal. Nós damos graça a Ti por tudo isso. Nos abençoe, Senhor. Nos livra de todo mal. Também guarda o nosso coração para que nós estejamos com a Tua palavra cravada nele, para assim não pecarmos contra Ti, Senhor Deus. Que o Teu Espírito que está conosco, que nos santifica, que é quem capacita a igreja, esteja nos capacitar para a realização desse trabalho nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. É o Teu plano aqui presente, todos nós somos declarando que só Tu és grande, exaltando Teu doce nome, Teu amor veio à cruz por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu trono aqui presente, todos nós somos declarando que só Tu és grande, exaltando Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido,
todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois é santo, sim, é digno de louvar e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Mesmo sentados, mas de maneira reverente, abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, meus irmãos, capítulo 9. Sobre a gloriosa esperança do Messias que estava por vir. Isaías foi um grande herói do passado, um herói da fé, um de nossos pais profetas. Isaías que chamou a atenção muitas vezes no seu ministério, porque já que as pessoas não davam a devida atenção à pregação, Isaías algumas vezes andou nu e pregou nu para chamar a atenção. Isaías teve um dos martírios mais dolorosos da história de nossa fé. Ele foi partido por tração de animal nas extremidades do seu corpo. Foi rasgado, mas pregando a vinda do Messias. E Isaías, depois de Êxodo, são livros que a gente pode chamar, os teólogos já apelidaram Êxodo de o Evangelho do Antigo Testamento, mas também Isaías faz jus ao nome de Evangelho do Antigo Testamento. Foi o profeta que mais abertamente predisse a vinda do Messias, além do fato de que ele também falou do porvir, lá por volta dos capítulos 65, 66, não me recordo exatamente qual dos dois. Aí nos versos os versos 6 e 7 dizem assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa tradução é muito boa. Nós vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Colocando nossa vida diante do Senhor. Eu os convido a esse momento de confissão e também rogando em favor da pregação da palavra, do pregador e de nós, os ouvintes. Senhor, nós te damos graças nessa noite, te louvamos, te bendizemos pelo dia que nos foi dado, esse início de noite, e agora a alegria de receber os irmãos aqui conosco para a tua pública adoração. Muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por nossa tão grande salvação através de Jesus Cristo. Colocamos diante do Senhor a vida de todos nós, especialmente a vida de Dona Luísa aqui conosco. Senhor, muito nos alegra o coração tê-la aqui nessa noite, fazendo parte desta reunião. E também, ó Deus, de Gabriel, nosso filho, rogamos tua graça salvadora sobre eles e sobre todos nós. Fica conosco. Mais uma vez te pedimos o perdão dos nossos pecados e nos ajuda no decorrer aqui restante dessa abertura da reunião e nos prepara para ouvirmos tua palavra, Senhor. Usa o teu servo, como tem feito até aqui o Senhor, usando a vida dele para nossa edificação. Que mais uma noite, sejamos todos edificados. Dá-nos tua graça, fica conosco, em Cristo oramos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor também com esse cântico aí.
poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, Messias, Messias esperado, raiz de Davi, amado, o poder imaculado. Santo é seu nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, Messias, o Messias esperado, Pai de Davi, amado, poder imaculado. Santo é seu nome, soberano Deus, ele é o Santo de Israel, todo poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, Messias, Messias esperado, raiz de Davi, amado, poder imaculado. Santo é seu nome, todo Presbítero Fabrício. Graças te damos, ó Deus, por suas maravilhas, pelo seu nome ser exaltado, o teu nome, Deus, ser exaltado em nosso meio. Meus irmãos, dando continuidade aqui ao nosso estudo dos Salmos, nós que já chegamos até o Salmo 46, na semana passada, hoje iremos para o 47. Confesso que fiquei um pouco mais nervoso com o Salmo 46, poderia ter explorado um pouco mais, mas nós estamos aqui com dois salmos que são, assim, parceiros, pois eles estão do lado um do outro, aí 46 e 47,
aos irmãos que também acompanham na live, trazendo um tema que já começou lá no 45, que é o reinado do Messias. E aí, não deixem de ler esses salmos aí, até o 48, dessa maneira. O reinado do Messias. E essa celebração começou num casamento ali no Salmo 45. Onde a figura do rei, a sua rainha e os seus descendentes mostram para nós a relação do povo do Deus pactual com o seu povo no pacto e aqueles que descendem dessa relação aí que é Cristo e a igreja. E é interessante nós observarmos o Salmo 45, olhando para o Salmo 46, quando Deus estabelece o seu povo na terra e dá essa terra como herança, e ele julga as nações que se opõem a esse reinado. E agora, caminhando para uma devoção, o Salmo 47, ele nos apresenta uma convocativa, uma convocação, vamos dizer assim, que é para que nós aclamemos aquele que de fato é rei. É um reconhecimento do reinado do Messias. E aí vocês verão algumas expressões que já alguns gostam de fazer polêmica, mas precisamos ir para o texto e entender o contexto. Até a teologia vai dar para a hermenêutica, vai dar para a gente algumas ferramentas para vermos os textos imediatos, vermos os textos que estão ali mais próximos também, o próprio Salmos 45, 46 e o 47 aqui, que dá para a gente as ferramentas de interpretação. Eu falo porque, veja aí na leitura que nós faremos, eu já leio aqui na NVI, um texto curto, que acredito que a gente consiga trabalhar aqui todo esse momento que temos. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. O Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus. Cantem louvores. Ofereçam música ao nosso rei. Cantem louvores. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Amém. Veja que salmo maravilhoso. Gostei bastante da leitura do nosso reverendo aqui em Isaías, porque complementa bastante o que aqui está dizendo. Se lá dizia que isso de fato vai acontecer porque é Deus falando, aqui a gente já vê um povo que consegue enxergar no reinado, na figura do seu rei, a presença desse trono que ali foi falado por Isaías, mas como uma tipologia, vamos dizer, um tipo daquilo que seria no Messias. E vejam, nós temos bastantes elementos culturais que aqui estão servindo para nós de material para analisarmos biblicamente a visão aliancista dessa relação do povo de Deus, ou de Deus com o seu povo. Por isso que, ao olharmos aqui para o texto e vermos a primeira expressão que eu falei, que alguns gostam de querer interpretar isso como algo litúrgico, do culto. Mas precisamos entender que o ambiente aqui, como ali também estava no Salmo 45, é uma celebração social, eu diria até mesmo que podemos enxergar aí um momento solene, sim, mas para celebrar a figura do rei presente, que ali está
como o Salmo 46 nos falou, o Deus conosco, o Deus Emanuel, como também Isaías vai falar. Então, aquele Deus ali está sendo celebrado, e por isso, lembre-se de uma reunião, como numa agremiação, numa assembleia, como num momento em que tem pessoas que estão ali concordando que aquela pessoa é de direito, poderosa, e está com ela sobre si uma autoridade reconhecida. É uma aclamação. Por isso que o texto vai dizer: aclamem a Deus com cantos de alegria. E essa aclamação representa justamente o reconhecimento deste rei, o Messias. Então, bater palmas aí não é elemento fútil, mas um elemento cultural, onde a gente vai aprender aí que estes homens estão reconhecendo que há um soberano, que há um rei. E este rei, ele deve ser exaltado. Então, nós temos também uma convocação aí sendo apresentada, meus irmãos. E vocês vão ver que há uma alternância entre convocação, né, e alguma representação fatídica, um fato que está, de fato, sendo redundante aqui, está apresentado aí como algo que está atestado. E por isso deve-se ser feita as recomendações. Um cascudo aqui. Já tomei um cascudo dele ali na estante. Agora eu entendi porque o nome do besouro é cascudo. Porque realmente o trocadilho aí é válido. Um besouro cascudo. Mas deixa ele quietinho aí. Então, vejam que há uma convocação de louvor, mas também uma convocação a reconhecer o governo. E esse governo vai se dar em dois momentos aí na nossa leitura, podemos ver. Ele é local, específico, porque ele fala de Israel, mas também ele é geral, porque ele fala de todas as nações. E a gente vai se aprofundar um pouco nesse texto. Vejam então, o primeiro verso diz: batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Esse salmo já começa com a manifestação sociopolítica, cultural, bater palmas em reconhecimento. Estamos agora vendo algumas nações, enquanto umas são rejeitadas, ou representantes são rejeitados, né? Aprovados por um, rejeitados por outros, nas suas aclamações, né? Não foi unânime. Por exemplo, aqui na América do Sul teve um presidente que não foi ainda está em confusão essa aceitação do seu governo, enquanto em outros países, outros vêm ser ovacionados e recebem a sua aclamação por parte de outros povos. E é o que está aí sendo dito. Isso é um costume antigo, de que outros reis reconheçam o poder daquele rei que está sendo ali aclamado. Então, vejam que essa manifestação política cultural aí, de aclamação, é algo que é visto, e até hoje a gente se vê. E bater palmas representa: aprovem. Vejam que aí há um rei. E há uma coisa que se faz, né? Eu lembro do filme Rei Arthur: vida longa ao rei. O rei Arthur, quando se vê, porque se deseja que ele tenha um governo extenso, eterno. Claro que dentro dos limites da compreensão de cada um, mas nesse caso, assim, aqui sim, é um governo eterno. Porque é um governo que está sobre todos os governos. E aqui há o reconhecimento do reinado do Messias. Então, quando se diz: bata palma vocês, povos, é uma ordem para que reconheçam. E vocês já têm estudado comigo aqui que há dois salmos que são os óculos, como essas duas lentes ali, do óculos do irmão Djalma, aqui da irmã Cici, irmã Ivone, da irmã Liette, né? Tem duas lentes. Imagine aí que o Salmo 1 e o Salmo 2 são esses dois óculos para vocês enxergarem todo o saltério. Todo o livro de Salmos. Já estamos no segundo livro do Salmo, aqui dentro dos Salmos, desse saltério. E que consiste o quê? Do Salmo, do primeiro que vimos ali, do primeiro bloco, do Salmo 1 ao 40, eu sempre me perco, me ajudem, 42, né? Isso.
Lembra, me ajudem aí. Do 1 ao 40 aí, o primeiro 42. Então, no 1 ao 42, 41. Olha, eu estava cismado. Do 1 ao 41. Temos o primeiro livro dentro dessa coleção de livros. E qual foi o tema, Sabatina? Desse livro? Confrontação. Porque há pessoas que se opõem a Cristo. Tem pessoas que não querem a Cristo como seu rei. Tem pessoas que não querem a Cristo como seu Senhor. E aí há uma oposição a esse governo, ao estabelecimento desse governo. Confrontação. Do Salmo 1 ao 41. Do 42 até o 73. 2. 72, que é o último salmo de Salomão ali. O último salmo é de Salomão. 72. 73 já. Obrigado, pastor. Me monitorem também. Então, o Salmo 72, vocês vão ali ter o último salmo desse segundo livro, que tem por tema... Proclamação ou comunicação. Então, o que está sendo feito aqui é uma proclamação. O rei está sendo proclamado. Batam palmas vocês, todos, e aclamem, reconheçam que Cristo é Senhor. Aí tem uma coisinha para vocês. Há um pastor, não sei ainda, eu vi que ele está num site que me interessa, o pastor também sempre recomenda aqui no canal, às vezes, alguns textos, e ali o pastor Paul, eu não sei pronunciar bem o nome dele, mas é o Paul Misi, são 2 E's, né? Não sei se ele é... Não sei, eu pensei que era italiano, mas a língua eu não entendi muito bem. Fui ver alguns vídeos dele. Mas o site Monergismo, ele cita ali um artigo desse pastor que fala justamente sobre o reinado de Cristo. E lá ele vai trazer justamente a ideia do Senhor Altíssimo como alguém que tem poder sobre outros reis. E ele vai falar, meus irmãos, naquele artigo dele, que a manifestação do reino de Cristo, de 2 formas, que vai se dar pela graça e pelo poder. Interessante. Por que poder? A força de coerção. Por que o poder? O nosso governo, por exemplo, aqui do estado, sem querer ser político, do estado da Bahia, está tendo problemas, ele está conseguindo usar a força de coerção para conter a violência. Tinha outro aí, muito antigo, um tal, até de cabelos grisalhos, bem brancos, que ele usava até muito bem a força, até demais, até passar do limite, na época que ele estava aí. Até eu lembro-me quando eu era estudante, haveria de ter uma grande festa em Salvador, eu estudava em Itapuã, e aí o que acontece? Não podia ter nenhum mendigo na rua. E ele mandou tirar todo mundo, porque o cara tinha a mão forte, a força pelo poder, ou poder pela força, né? Pelo contrário. Enquanto aqui no reino de Cristo nós podemos enxergar, e ele fala, esse pastor, que há 2 formas da manifestação. A graça, que é o que envolve aqueles que são seus súditos, que voluntariamente eles então vão, batem palma, aclamam ao Senhor e cantam com alegria. E há aqueles que se opõem, Salmo 2, ao governo de Cristo. E o que é que eles fazem? Tem que ser inibidos pela força. E a igreja não é responsável por isso. É o poder público. Mas no caso de Cristo, ele tem a graça e tem também o poder. E por que devemos entender isso, meus irmãos? É porque todos, quer querendo ou não, todos estão debaixo do senhorio de Cristo. Ou para a obediência, ou para a sua rebelião. No entanto, para uns tem graça e outros têm o poder, e esse poder é seguido do seu juízo, do seu julgamento justo. De que lado queremos ficar? Eu, pela graça, sou salvo.
como Paulo falou. Isso não veio de mim, é um dom de Deus. A igreja, então, ela recebe este dom. E a gente vai para o verso 2. Ela é agraciada. Então, Paul Mizzi, ele fala dessas duas características do governo de Cristo, que está na graça e no poder. Mas o poder que é coercitivo mesmo é para levar os homens a reconhecer que eles estão em rebelião. No entanto, nós devemos viver pela graça. E o verso 2 vai dizer: pois o Senhor Altíssimo é temível. Daí a presença do temor, meus irmãos. É o grande rei sobre toda a terra. As pessoas devem temer a Deus. As pessoas devem temer a sua oposição a Deus. No entanto, eles não fazem isso. E o termo aqui, Altíssimo, é interessante porque ele vem anteriormente aí ao outro termo, grande rei. Ali no Oriente Médio, no Oriente Próximo, como é conhecido, na verdade, onde está ali o mar do Mediterrâneo, Eufrates, incluindo ali Síria, Líbano e o próprio Israel, o que acontece? Esse termo grande rei era bem conhecido, porque havia sempre um rei que sobressaía aos outros e era conquistador. E às vezes esse rei fazia outros reis servos dele e utilizava-se desse poder e terceirizava assim, o poder, né? Mas todos se submetiam a ele. Ali era o grande rei. O rei suzerano. E os reis vassalos. Já vimos isso aqui no canal. Quem está acompanhando o canal sabe disso. Então perceba que esse rei suzerano, aqui, na presença aqui desse texto, ele é colocado como alguém menor. Por quê? Pois o Senhor Altíssimo é temível. Há alguém superior a esse tido rei que era conhecido. Alguém que ouviu essa frase na época deve ter pensado: que seria maior do que fulano de tal que é rei? Cristo. Cristo é maior. Por isso, este reino que aqui está sendo celebrado, o reino do Messias, ele é temido, talvez até por esse grande rei que ouviu algo assim. Então, meus irmãos, isso provoca duas situações: medo ou gratidão. Gratidão àqueles que receberam a graça de serem, olha aí, o verso 3, de serem aqueles que possuirão a herança. Vou chegar lá. Mas o 3 vai dizer: ele subjugou as nações ao nosso poder. O poder de quem? Ao nosso poder. Os povos colocou debaixo de quê? De nossos pés. O que está sendo dito aí é que aqueles que foram agraciados por Deus, porque todos éramos pecadores, todos estávamos na mesma condição. No entanto, Deus nos envolveu na sua graça e nos colocou como filhos no seu reinado. E filho é príncipe. O filho, ele participa do reinado. Por isso mesmo que esse poder atribuído a nós aí, que está na figura do nosso poder, foi algo que foi nos dado. E aqui representado na igreja do Antigo Testamento. Os povos que aí estão apresentados como subjugados foram povos que tiveram que ser conquistados, de fato. E aí a gente vai pensar na Canaã, dada aquela terra, aquele território a Israel, para mostrar a soberania de Deus, para mostrar que havia um povo da aliança que estaria sendo ali colocado naquele território. E nós já vimos, eu esqueci qual foi o salmo, se não me engano foi o primeiro, do 42, que Deus deu aquele território e eles então são a prosperidade da terra. Lembre-se aí, a primeira pregação desse livro
no segundo livro aqui, Salmo 42. Recorra aí, vocês estão no canal. E o que a gente entende disso é que ali está posta justamente a lembrança de um pacto. O pacto com quem? Com Abraão. Vocês vão ver o patriarca que vai aparecer aqui. Então, este patriarca, na figura do seu filho Jacó, é representado aí pelo próprio povo de Israel. Agora sim, verso 4. Vejam aí, verso 4. E escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Lembre-se sempre que aplicado a Israel são eles, mas aplicado a nós, somos nós a igreja, os herdeiros do reino de Cristo. Somos nós a igreja, aqueles que foram distintos, eleitos. E aqui é uma simbologia da eleição. Quando se fala que Jacó é orgulho, ele está justamente representando aqui a rejeição de Saul e a sua escolha. Ele é escolhido como aquele que vai tomar posse da herança dada a Abraão, a posse daquela terra prometida. Então, o que a gente vai compreendendo aqui, meus irmãos, que nesse reino de Cristo, onde a graça manifestada e o seu poder, há aqueles que são tidos como os escolhidos e aqueles que estão na oposição, que não querem ver esse reino estabelecido. Por isso que há uma ordem e há uma alternância aqui entre a racionalidade, né, do governo e a convocação, a primeira convocação, né? A convocação e a racionalidade desse governo. O porquê? O pois aí, lá, que nós vimos no verso 2, é explicativo, porque temos que entender que em Cristo se completa um governo celestial, o governo de Deus. E é na igreja que esse governo, ele se materializa, vamos dizer assim. O orgulho de Israel. Eles não entenderam isso. Só lá na frente. E vocês vão ver aqui um texto aqui que vai dar base a Efésios, quando diz que o muro foi sempre quebrado e dois povos se uniram, judeus e gentios. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas vejam, então, há uma pausa aí, né? Porque essa pausa eu ainda não expliquei, eu falei que eu vou explicar. Há uma pausa que é um momento solene aí de se ser algo que se encerra, né? É uma palavra que vai falar, que vai trazer como selar, mas já está traduzida em algumas traduções como pausa. Um interlúdio, né? Obrigado aqui ao reverendo. Então, vejam que aí, nesse verso, nós passamos para o verso 5, dizendo: quem subiu, que Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Veja, como assim? Esse fato é um fato que eu preciso explicar, porque ele está aqui segundo a interpretação do povo judeu. Eles criam que as teofanias, as manifestações de Deus se davam como se Deus viesse e realizasse feitos no seu meio e depois voltar ao seu trono. Mas entenda aí que essas manifestações na cabeça deles se davam assim, mas aí são as teofanias que diz respeito ao que já vimos nos Salmos. O próprio Salmo, se não me engano, o 40, agora não vou lembrar, vai falar sobre o 42, sobre as gerações, onde eles lembram ali do pacto, sobre as gerações que recordam dessa aliança, e os feitos de Deus ainda estão ecoando no meio deles. Então, justamente, esses feitos de Deus, essas manifestações do poder de Deus no meio deles, eles chamavam aí de Deus descendo a eles. Só que após, aqui o termo é como se Deus, após ter vencido aquele povo para estabelecer em Canaã o Israel, o povo dele, agora ele volta ao seu trono. Por isso ele diz: Deus subiu em meio a gritos de alegria. O que é subir em meio a gritos de alegria? Eu vou contextualizar para vocês. É como se fosse alguém que vai subindo até a posição do palanque ali. Não quero pormenorizar aqui, porque é algo muito superior do texto, mas só para vocês entenderem. E alguém vai aclamando com palmas.
Alguém vai ali celebrando porque o vitorioso está subindo a sua posição de aclamação. Por isso que diz, Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor em meio a sons de trombeta. E o anúncio da trombeta é justamente ali, aqueles que estão dizendo quem é a pessoa que está sendo ilustremente ali reconhecida por ser quem, de fato, é o Todo-Poderoso, né? No caso aqui, Deus. Mas lembre-se que a figura do rei é só um tipo, é só uma sombra do que seria o Messias. O rei, para eles aqui, na verdade, é uma figura política, como Israel esperava que fosse um grande líder, mas essa aqui são representações de quem seria o Messias, né? O rei de todos. E vejam o verso 6. Nós vimos, então, nessa primeira parte, aqui, a convocação e também a representação de um governo que ele é para Israel. Ele é para Israel. Mas não podemos esquecer que, e eu acho maravilhoso esse salmo, porque completa muito aquilo que o pastor leu no Isaías 9:6, aqui, 7, é que esse governo, apesar de estar sendo local, representado em Israel, ele é abrangente, porque ele envolve outras nações. Senão nós, brasileiros, não estaríamos aqui incluídos no plano de salvação. Por isso, vejam, o texto diz, a partir do 6, há uma convocatória, e depois ele vai explicar. Verso 6. Ofereçam músicas a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores. Mais uma convocatória. Aqui reconheçam, aqui ofertem músicas. E aí, lembrem-se daquilo que eu tenho ensinado ao longo dos Salmos. Assimile aí, a similaridade entre os textos que se repetem é justamente para ser enfático. É uma frase enfática. É que vocês precisam saber da gravidade disso, do que é ofertar música a quem deve ser reconhecido. É algo que, de fato, é grave. E nesse processo de escrita poética, ele mostra uma urgência. Ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores. São 4 frases que falam a mesma coisa. Cantem para Deus. Louvem a Deus. Reconheçam, cantando com alegria, quem ele é, o rei. E aqui é a figura do Deus presente em Israel. E há aqui uma interseção textual, porque quando ele traz essa realidade agora, porque estava sendo dito anteriormente, mas agora ele põe um elemento a mais. Veja o verso 7. Esse elemento a mais é o que garante para nós, os gentios, a inclusão na salvação. Porque não é só para Israel, mas também para outros povos. Vejam, pois Deus é o rei de toda a terra. E por isso, aí eu fico maravilhado, que eu tenho estudado cultura, né, cristã com alguns irmãos, e aqui fala, cantem louvores com harmonia e arte. Essa é a minha tradução. Eu não sei como é que está a NVT aí, pastor, nos ajude aí. Com salmo. Com salmo. Então, a tradução aqui na NVI, ele vai para com harmonia e arte. E eu penso que esse elemento cultural na tradução aqui é para que a gente perceba a diversidade de um povo que vai até Deus para apresentar uma coisa habilidosa. Nós já vimos isso também. O Salmo 45 fala que naquele salmo ele procura ter as melhores palavras para representar ali a voz de todo um povo, que também ali, é claro, parece com a aclamação, porém um ambiente de acasamento, e ele vai justamente dizer quem está sendo ovacionado naquele momento. O rei que vai se casar com a sua noiva, no Salmo 45. E aqui também, eu creio que está mais ou menos nisso, a harmonia e arte. É a beleza justamente da música e a arte aqui como o salmo, uma composição para que se exalte ao soberano,
ao governo sobre todas as nações. Há uma abrangência. Se ali atrás, nesses versos anteriores, falava de um povo que é regido por Deus, um local limitado, aqui está sendo dito, esse governo não se limita a esses apenas, mas também há uma abrangência a outras nações. E eu me lembro de algo que Jesus ordenou, ir de pregar até os confins, até os limites das nações. Até que todos os povos dentro das nações, no sentido de todas as gentes, todo tipo de pessoa, temos aprendido isso aqui sempre, ouvisse o evangelho e fizesse parte da igreja. É por isso que eu não posso ter restrição a quem ouve o evangelho, porque é Deus que escolhe o tipo de pessoa que faz parte. Se ele se engraçar, perdão aqui da palavra, mas se ele, na sua graça infinita, decidir salvar quem quer que seja. Fernandinho Beiramar é vivo? É vivo? É vivo, né? Está vivo ainda? Se ele decidir salvar Fernandinho Beiramar, é um desejo dele. A gente não pode, determinar. Por isso o texto diz, e por que você está falando isso? É porque os judeus jamais admitiriam que pessoas fora dos seus limites fossem atribuídos a eles salvação. Mas aqui diz, pois Deus é o rei de todos, de toda a terra. Por isso cantem louvores, com harmonia e arte. Ele está sobre toda a terra. A sua abrangência do poder está sobre toda a terra. Poder, graça e poder. Graça para mostrar a salvação aos homens. E poder para trazer julgamento, para trazer inibição daqueles que se opõem ao seu governo. E aí o verso 8 vai dizer, Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu trono. Isso aqui é justamente a manifestação enfática, mais uma vez, na poesia de alguém que tem autoridade e poder, que pode inibir qualquer um que se opõe ao seu governo. Eu não quero ser objeto do juízo de Deus, nem vocês. Nós esperamos que estejamos nesse pacto gracioso. E esses símbolos aqui, meus irmãos, de regência, de graça salvadora, eles estão aqui justamente apresentando o governo do Messias, daquele que está sobre todos, o Rei dos Reis, o Rei suzerano, está sobre todo. E a palavra Altíssimo aí aponta justamente para isso. É o trono local, aí agora você percebe, é o trono local, que não é o trono do sinagoga de Satanás, não, é o trono de Cristo. E onde é que se manifesta isso hoje? Na igreja. Ele é o cabeça, e nós somos o seu reino. E todos aqueles que se opõem à igreja de Cristo, eles serão subjugados, ou julgados pela sua justiça, pela sua lei. E aí a gente vai para o verso 9, salmo rápido, né? Nós vemos todo ele. Porque esse rei que se baseia em suas leis, que se baseia em suas leis, ele é quem? Verso 9. O soberano sobre todas as nações. Os soberanos de outras nações se juntam a esse povo de Deus, povo de Abraão, veja. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus, o povo de Deus, do Deus de Abraão. Pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Soberano na NVI. Se as pessoas que temem e querem fugir desse juízo, eles precisam se associar à igreja. Mas porque ela produz salvação? Não. É porque ali está o pacto, a aliança. Para estar livre do juízo, é necessário estar debaixo da graça salvadora de Cristo. É ali, na igreja, que ele manifesta
este amor pactual, representado nesse patriarca Abraão, onde essas pessoas serão chamadas de povo de Deus. Hoje pela manhã, que eu acho que o pastor falou isso no devocional, que houve outros povos que foram adentrando ali. Quando se fala que Deus pregou, ele falava do Êxodo, aquele povo para que fosse livre das pragas do Egito, houveram pessoas que não eram judeus, eram egípcias. E também eram, não só egípcias, estrangeiros que estavam ali. E a quem eles estavam associados? Ao povo de Deus. E participaram da salvação. Tanto lá como aqui está apontando para uma coisa. Que há pessoas ainda a serem alcançadas e transformadas em santos de Deus no mundo. Há pessoas ainda que estão para ser incluídas nessa lista. Então, eu me lembro aqui de Efésios, que diz que houve uma quebra no muro da inimizade, em que judeus e gentios passaram a fazer parte da aliança. Isso só aconteceu na igreja. Os judeus perceberam como sombra, como eu falei aqui no episódio no Egito, mas isso só foi concluído no próprio governo do Cristo, na sua igreja. Então a igreja completaria essa união de povos, judeus e gentios. E entenda-se gentios como todos aqueles que não são judeus. Mas tudo isso para mostrar a soberania de Deus sobre todos os homens. Como podemos, então, aplicar isso à nossa vida, meus irmãos? Aqui, como no Salmo 46, Deus está amparando aqueles que precisam de sua ajuda. E eles, quando amparados, eles exaltam a Deus, porque, além de dar amparo, Deus estabelece o seu trono no meio deles. A igreja. Ali representada no Israel. E uma outra coisa é que há uma fidelidade no pacto, a aliança. E nós, por sua vez, ficamos agradecidos a Deus. E o que nós temos nesse agradecimento a única coisa que podemos fazer é louvá-lo. Louvar a Deus e dizer que Ele foi aclamado Rei entre nós e nos deu o seu Filho, como o pastor leu aqui, Isaías. Nos foi dado um Rei. Um Rei que é vitorioso nas batalhas, capaz de deter qualquer um que se oponha aos seus filhos e ao seu reinado. Mas um Deus também que é gracioso, mesmo com esses. Porque aqueles que estão em oposição são convocados, são chamados à adoração. E para eles também há salvação, porque é graça. E Deus, na sua grande e infinita bondade, Ele diz: venham soberanos e suas nações, juntem-se a nós, o povo de Deus, o qual Ele escolheu e deu a sua herança. As portas não estão fechadas para aquele que parece ser um opositor dele, porque o coração dele pode ser quebrantado por Deus, para que faça parte também deste reino glorioso. Eu não sei quem é esse opositor, que talvez não está no Lutero, não é verdade. Ele é o nosso castelo forte, o nosso lugar seguro. E quando refugiados nele, a garantia de proteção, de segurança, é o que fala o Salmo. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos,
pela sua fúria. Há um rio cujos os canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo, ó, o Altíssimo aqui, Deus dele está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. É o verso 7 que eu quero. Vou pular aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É quem garante para nós segurança. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. E faça de nossos opositores os nossos irmãos, segundo a sua graça. O poder os constranja, mas é segundo a sua graça, porque todos nós fomos salvos pela graça de Cristo. Que Deus nos abençoe. Está o meu tesouro, onde não há choro, onde todos cantaremos juntos. Está o meu tesouro, onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor ao Senhor. Oremos então, meus irmãos. Pai, damos graças a Ti por esse momento, onde podemos estudar mais um salmo, agora para entendermos que o governo do Senhor é abrangente. Ele é local também, está sobre a igreja, mas ele é abrangente. E ao seu tempo, os opositores verão ou a conversão de suas vidas, ou o próprio juízo do Senhor. Porque o Senhor haverá de tolhi-los, de pará-los. Porque ninguém pode se opor ao reino do Messias. Por isso, Senhor Deus, damos graças a Ti por estarmos aqui, envolvidos no ambiente da igreja. Mas essas portas não estão fechadas. Ainda outros poderão ser acolhidos no seio da igreja, porque haverão de ser, assim, envolvidos pela graça salvadora, Senhor Deus. Talvez constrangidos pelo Teu poder, os que os fazem temer diante de Ti.
Por isso mesmo, Senhor, dá-nos agora, Senhor, a confiança de que o Senhor está conosco o tempo todo e devemos persistir até que, por um pouco de tempo, os ímpios não mais existirão, Senhor Deus. Como fala o Salmo 37. E assim mesmo, nós damos graças ao Senhor pela presença do Senhor aqui conosco e as portas de salvação que se fazem abertas aqui para outros serem alcançados. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Senhor dos exércitos, a minha suspira e derrama-se. Deus pesados, guarda o encontro, casa, para si. Eu encontrei meus altares, Senhor, e Deus tem. Eu encontrei meus altares, Senhor, e Deus tem. Eu encontrei teus altares, Senhor, eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus fez. É sol e escuro, vai sem glória. Não negará bem alguns que vivem o pardal encontrou casa, adorinha, caminho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em ver que Deus fez. Eu encontrei teus altares, Senhor, em ver que Deus fez. Teus altares, Senhor, que Deus fez. Eu encontrei teus altares, Senhor, em ver que Deus fez. Não, pode ficar sentada. Você vai levar?